que eu venho da igreja do ano, é esse, né? Na virada nós viramos na igreja. E hoje o Senhor nos concedeu a graça. Não estava nos meus planos de vir aqui. Mas aí ontem um varão aqui de coragem, né, me ligou, né? E Deus te abençoe, irmão Ciro, pastor Francisco. O irmão tem coragem, né? Graças a Deus a palavra de Deus se renova. E digo aos irmãos aqui, a toda a igreja, que para mim, irmãos, eu me sinto muito honrado por Deus de quando eu tenho a oportunidade para falar da palavra do Senhor. Porque na realidade hoje existe mais pregador e cantor do que crente, né, dentro da igreja. E quando a gente tem uma oportunidade, a gente vê que é a vontade de Deus para aquela hora, para aquele dia, e toda a honra e toda a glória é dada ao nome do Senhor. Eu sempre me uso das palavras que João disse. Um dia eu estava pregando na igreja e eu fui a primeira vez nessa igreja, numa outra cidade, e Deus operou maravilhas. Na segunda vez que eu voltei na igreja, Deus batizou novamente com o Espírito Santo, curou algumas pessoas. Na terceira vez os milagres aconteceram novamente. E na terceira vez o pastor da igreja, ele pegou o microfone. Naquele dia a igreja tinha quase 3 vezes a quantidade de pessoas do que da primeira vez quando estive lá. E aí ele pegou o microfone e disse: vamos dar umas salvas de palmas para receber o irmão Claudinei. Aí todo mundo começou a bater palma, outros assobiaram dentro da igreja e começaram a gritar: hoje o fogo vai cair. E eu ouvindo aqui, na hora que ele me deu o microfone, irmão, não deu certo. Ele me deu o microfone, eu disse: irmãos, antes de pregar, vamos ler aqui o Evangelho de João. Eu pronunciei o capítulo 3 e o versículo que lá está escrito: o importante é que ele cresça e eu diminua. Esse é o segredo, irmão, da vida do cristão. Porque se nós tomamos a glória quando Deus quer falar através de nós, irmão, jamais nós estaríamos aqui. Você não estaria aí de jeito nenhum, porque você está aqui hoje porque Deus ele conta com você. E vamos, tudo que Deus fazer, vamos levar a Ele a adoração, a Ele a glorificação. Aproveitando aqui as minhas palavras, já na virada de ano eu estava lá pronunciando algumas bênçãos lá na Cidade Nova, porque aqui, não sei se teve culto aqui, irmão, na virada não teve, lá teve, lá na Cidade Nova. E aí eu estava testemunhando aos irmãos que aproximadamente há 6 anos quase, lá na Cidade Nova, quando eu estava afastado pela prefeitura, varri a rua da prefeitura, estava afastado, sem pagamento, e um dos maiores momentos difíceis da minha vida foi esse no período, e passando ali algumas necessidades, e as coisas não se engrenavam. O Senhor me deu a luz de pôr um carrinho de salgado na esquina da minha casa, para fazer bico, final de ano, sabe, final de ano sem dinheiro, né, irmão? Não dá para comprar aquela leitoa, então, aí o Senhor me deu a ideia para ganhar um dinheirinho, Monivaldo. E o dinheirinho hoje já se fazem 6 anos que nós trabalhamos por conta, irmão. E de 2 anos, quase 3 anos já, nós abrimos uma lanchonete na Cidade Nova. E agora já fazem 5 meses que abrimos padaria e lanchonete junto. De um carrinho de salgado, aí eu entendi o que Deus fez lá atrás, irmão. A humilhação que nós passamos, as pessoas menosprezando, quando os policiais pararam no carrinho de salgado para comer um salgado, a rua da minha casa voltou de pessoas saindo da casa e diziam: olha, pegaram o irmão, pegaram ele, estava traficando, agora pegaram ele. Mas aí, irmão, o inimigo ficou envergonhado, porque nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, né, irmão? Que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. E aí Deus começou a abençoar, irmãos, e isso eu posso dizer que 2012 foi um ano de bênção. E quem sabe, se você não teve uma bênção para contar de algum milagre que aconteceu, além de esse é um dos milagres, mas houve curas no decorrer do ano, que o Senhor me curou. A minha mãe já achou que era um câncer, e Deus, numa pregação lá que eu estava ministrando, Deus me curou naquela mensagem. Aí eu entendo que tudo procede para o bem daqueles que amam a Deus, e que não andam segundo o seu propósito, mas que obedecem a Deus acima de todas as coisas. Esse é o nosso segredo. E hoje é culto de missão, meu querido irmão. E é culto de missão, e eu tenho uma mensagem específica para a missão aqui nesta noite. E o tema dessa mensagem, eu quero convidar os irmãos para abrir comigo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, o versículo 15. Enquanto os irmãos estão procurando, eu quero estar anunciando aqui aos irmãos que nós temos ali alguns vídeos na internet, irmãos. São mais ou menos 26 vídeos nós temos ali na internet. São mensagens que não são todas, né, que pregamos, mas algumas que a gente postou ali. Tem mensagens que estão divididas em 3 partes devido à sua extensão. E os irmãos que têm acesso à internet, é só digitar no YouTube Claudinei Aguilar, que vai aparecer lá as mensagens. Nos ajude, nos divulgue. Eu me lembro que o último dia que eu entrei lá estava com mais de 2.300 acessos às mensagens. E eu conto com os irmãos com
coração dos irmãos, porque nós não sabemos o que Deus tem para o dia de amanhã, mas nós sabemos que Ele tem vitória para nós no nome do Cordeiro, né? E no Facebook, Claudinei Aguilar, @r7.com, o irmão Cristiano está lá, né, irmão? O irmão Silvio, não sei se tem lá. Tem, então está lá, tem bastante amigos lá, então está lá também nosso irmão. Então, quem encontrou, diz amém. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15, diz assim: e disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. Eu quero refrisar aqui aos irmãos essa primeira parte. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Amém? Então se assente aí, meu querido. Por ser culto de missão hoje, nada mais ético e notório em obedecer a Deus e ao culto desta noite é trazer uma mensagem sobre missão. Nós encontramos aqui dentro da Bíblia Sagrada, começarmos a falar aqui de um homem que ali se destacou no meio dos evangélicos, na igreja primitiva. O nome desse homem antes da sua conversão era Saulo. Saulo, um homem que nasceu 2 anos antes do nascimento de Cristo. Quando o nosso Jesus estava para nascer, o menino já estava gatinhando, já estava caminhando, 2 anos antes do nascimento do nosso mestre. E quando ele começou a crescer, começou já a atingir uma maioridade, já rapazinho, a sua mãe e o seu pai lhe pegaram e lhe enviaram para Jerusalém. Ele estava ali morando em Tarso, na cidade onde ele nasceu, e de repente os seus pais tiveram a ideia: vamos pegar Saulo e vamos levar ele para Jerusalém. Lá em Jerusalém há um homem por nome de Gamaliel. Vamos colocar Paulo aos pés de Gamaliel para ele estar aprendendo todo o conceito da doutrina do judaísmo. E Paulo ali começou a se destacar naquele aprendizado. Ele começou ali a se dedicar, a ter ali um grande conhecimento, porque outrora ele era um homem que estava lá aprendendo a fazer tenda junto com seu pai, mas agora ele estava aprendendo aos pés de Gamaliel. Gamaliel era, quando se falava o nome dele, meu amado irmão, era um homem respeitado. Todos ali, quando ouviam o nome Gamaliel, se prostravam em sua humilhação e diziam: olha, este é Gamaliel. Gamaliel se destacou na crença judaica, se destacou no Pentateuco, em muitas leis que se formavam no judaísmo, dentro de suas práticas e rituais. E ali Saulo, agora aprendendo tudo isso, no meio do judaísmo, aprendendo aquela crença da prática do Pentateuco, as leis mosaicas, ele agora veio a se elevar em maioridade, e ele começa a se destacar entre todos que ali estavam aprendendo sobre, ali aos pés de Gamaliel. Mas quando ele estava ali prestes a sair com a sua autoridade, porque ele era Saulo, aprendeu toda a lei, agora ele tinha autoridade para julgar, para aprender as pessoas. Ele agora começa a sair ali, a expandir a sua lei, aquilo que ele aprendeu durante anos, agora ele veio a pôr em prática. Quando ele ouve um certo dia a respeito de um homem que se chamava Jesus de Nazaré, ele cresceu quase que toda a vida aprendendo sobre o judaísmo, e dentro do judaísmo ele se destacou dentro do farisaísmo, a seita dos fariseus. Ele começou ali a se dedicar para estas coisas, e um dia ele ouviu ali uma voz dizer, algumas pessoas comentando a respeito de um homem que estava operando milagres, um homem que tinha aproximadamente 30 anos de idade, que era Jesus de Nazaré, que estava iniciando agora o seu ministério. Jesus, ele começa a desfazer as obras de Satanás, ele começa a levar os homens perdidos nas trevas para a sua maravilhosa luz. E quando Saulo ouviu deste homem, ele já começou a arquitetar um plano, ele já começou a planejar uma artimanha para parar este homem. Mas olha que interessante, não houve tempo para ele parar Jesus. Quando ele planejava em parar Jesus, a seita chamada na época de cristianismo, ele se deu com a cara na parede, e quando ele resolveu a sair, Jesus já estava ascenso ao céu, assentado à direita de Deus. E ele ali começa agora a observar os nossos irmãos da igreja primitiva. Ele começa a ver os nossos queridos irmãos adorando a Deus, quem sabe num culto como este, num culto de domingo. Ele começa a ouvir os homens a dizerem: olha, ali naquela sinagoga há um povinho que malemar cabe dentro daquela sinagoga, há um povinho que é desfeito, que é desfazendo em todo
a um povinho que não tem nada, não tem aonde cair morto, e eles andam ensinando que eles são cidadãos do céu, e eles andam ensinando que eles fazem parte desta seita chamada de cristianismo. Saulo de Tarso, meu querido irmão, ele resolve abranger uma perseguição sobre a igreja, mas quando ele está em tentar a perseguição, ele vai a um discurso. Naquele discurso estava o nosso irmão Estevão lá discursando as pessoas que estavam acusando ele desta seita de cristianismo. Ele se olha para aqueles homens, olha para aquelas mulheres, os fariseus, os saduceus, aqueles judeus que se diziam fazer parte do cristianismo, mas viviam na prática do ritualismo ali mosaico. Ele agora começa, Paulo, a ver tudo aquilo. Estevão de pé diante deles e dizendo: olha, eu vejo os céus abertos, eu vejo Deus assentado no trono e vejo seu filho Jesus assentado à sua direita. Aqueles homens se levantaram com um grande furor sobre Estevão. Eles, tanto que era o seu furor, que eles resolveram apedrejar e a matar o nosso irmão Estevão. E quando Estevão estava morrendo, estava sucumbindo com as pedradas e pauladas que levava, ele olhava para o céu e continuava a dizer: eis que eu vejo o céu aberto, eis que eu vejo Deus assentado no trono e vejo seu filho Jesus à sua direita. Estevão estava, meu querido, cheio do Espírito Santo para poder contemplar o céu aberto. Aí eu comecei a ver o apóstolo Paulo, ele estava ali presente, agora chamando-se Saulo. Ele estava presente, tanto que isso é verdade, que a Bíblia nos diz que quando os homens iam apedrejar a Estevão, eles deixavam as suas vestes, as suas túnicas aos pés de Paulo. Paulo, ele não deu o julgamento, Paulo, ele não deu a sentença neste momento, mas ele sim guardou a roupa dos homens que iriam matar Estevão, já ali planejando a perseguição. Estevão morre agora e vai para o céu, contente, glorificando a Deus. E agora Saulo de Tarso, ele se sente um herói com aquilo, ele se sente um homem da hora, um homem da bola da vez. Ele se sente, meu querido irmão Silvio, como aquela palavra, a última bolachinha do pacote. Ele pensa que era a última Coca-Cola do deserto, irmão Silvio, e ele começa agora a levantar uma perseguição contra os irmãos que ficaram em Jerusalém. Quando ele está lá maquinando, planejando, fazendo o seu esforço, o seu planejamento de viagem, ele vai até o imperador. Ele chega ao pé do imperador e diz: olha, eu preciso de cartas para ir a Damasco, porque lá em Damasco estão dizendo que esta seita do cristianismo está lá se enraizando lá também. Então me mande para lá, para que eu lá possa prender estes homens. Mas observe comigo, quando ele vai, ele pega a sua tropa e ele vai para o caminho de Damasco. O nosso Deus, irmão, vale a pena eu te alertar. Quando as pessoas querem arrumar briga com você, quando Satanás se levanta contra você, ele não está se levantando contra você, ele está se levantando contra o próprio Deus Todo-Poderoso. E era o que aconteceu com Saulo. Saulo agora ele sai perseguindo, ele sai agora andando e vai para Damasco para prender os irmãos que se fugiram para lá, estavam lá cultuando a Deus. No meio do caminho, meu querido irmão, ele está galopando em seu cavalo, quando de repente o cavalo para, e ali ele ouve uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele olha atônito para os lados. Os soldados já desembanharam a espada, desceram do cavalo e pensaram: esse cristianismo, esses homens agora estão vindo contra nós. Mas não eram os homens, ali estava o próprio Deus, o próprio Jesus de Nazaré, comprando a briga dos irmãos da igreja primitiva e dizendo: por que tu me persegues, Saulo? Mas Saulo agora, meu querido irmão, quando ele ouve, ele entende que não era somente aqueles que faziam parte do cristianismo, ele entende que era ali o fundador do cristianismo, que era Jesus. Ele se prostra ao chão, aí ele faz a pergunta: o que queres que eu te faça? Aí o Senhor nosso mestre diz: olha, vá lá para a cidade de Damasco, vá lá, porque eu vou te indicar o que você deve fazer. Enquanto isso, meu querido irmão, falando dessa correria de Paulo, dessa vida dele, quando ele vai para Damasco, em Damasco ele entra cego, com a sua vista nada a enxergar, carregado pelas mãos dos seus soldados, dos homens que lhe acompanhavam, e ele entra por uma rua chamada direita, arruma um quartinho para ele, e ele se assenta e fica a orar. Ele agora naquele instante já havia se convertido, porque a Bíblia nos diz que lá
falou com ele numa visão e disse: olha, vá até Damasco, vá até lá na rua chamada direita, porque lá há um homem que eu já falei com ele. Eu encontrei ele no caminho de Damasco e eu vou fazer uma grande obra. Vai, Ananias, meu querido, como aquele crente que não acredita na tua chamada, como aquele cristão, como aquele teu vizinho que não acredita na tua vitória, como aquela pessoa, meu querido irmão, que não acredita que a gente se converteu de verdade. Ananias, ele diz: olha, eu não vou, Senhor, eu não vou, porque lá eu já ouvi falar deste homem. É um homem que matou Estevão, estava lá presente, é um homem que está perseguindo a igreja, e o Senhor está me levando para ser morto. Mas o Senhor disse: vai, Ananias, vai, porque este é para mim um escolhido, esse é um vaso ungido para fazer a minha obra. Agora deixa eu só alertar a todos aqui nesta noite. Muitos pensam que fazer a obra de Deus é só para aqueles que estão de terno e gravata, é só para os líderes do grupo. Muitos pensam que fazer a obra de Deus é só para aqueles que Deus tocou na garganta dele e deu unção para louvar. Pensam que é só para aqueles que estudaram teologia, que buscaram conhecimento. Muitos pensam que fazer a obra de Deus é só para essas pessoas, mas eu vou te desenganar nesta noite. Isto não é somente para eles fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus é para você, meu querido, é para você que está sentado aqui hoje, é para você, minha irmã, que às vezes passou um dia de prova, mas hoje está aqui à noite glorificando a Deus. Deus, ele te escolheu, Deus, ele me escolheu. Vamos se levantar nesta noite, povo de Deus, e vamos fazer a obra do Senhor. Só aqueles que estão entendendo, ele a mão e deu um brado de glória aqui nesta noite. Agora Paulo, irmão, Ananias chega até ele, põe a mão sobre ele. Quando lhe põe a mão, 2 escamas caem dos olhos. E essas escamas, irmãos, são o que nós precisamos tirar dos nossos dias. Nós, irmãos filhos, particularmente cristãos, estamos com algumas escamas nos nossos olhos, que estão impedindo Deus de agir. Há pessoas que estão se prendendo no egoísmo. Há pessoas que estão se achando que elas são vice-Deus ou semideus. Há outros, meu querido irmão, que acham que servir a Jesus não exige um preço. Para muitos, ser cristãos é um estilo de vida. E é verdade, eu não discordo. É um estilo de vida para aqueles que querem ser salvos. Mas aí eu começo a ver essas escamas do século 21 chegando nas nossas igrejas, meu querido irmão, entrando dentro de uma ética onde que nós muitas das vezes impedimos Deus de agir com os nossos costumes, com nossas éticas. Mas que éticas são essas? Eu vou te dizer, meu querido, há igrejas que ensinam que você não pode falar em línguas estranhas. Há igrejas que ensinam que você não pode pular e bater palma no meio do culto, irmão. Há igrejas que ensinam que somente o líder deles é quem pode orar para você ser curado. Essas escamas estão entrando, irmão, estão surgindo. E o meu brado nesta noite, neste primeiro culto de missão, para este ano de 2013, sabe o que é? É que se essas escamas estiverem cercando a vista de alguém aqui dentro, o meu brado nesta noite era para que Deus tire e dê uma visão espiritual de verdade para nós. Porque Deus não escolhe, irmão, quem Ele quer usar. Será que Deus me escolheu porque eu sou bonito? Se fosse isso, estaria condenado, meu querido. Será que Deus te escolheu porque você fala bem? Será que Deus te escolheu, meu querido irmão, porque você é o melhor terno que está vestido hoje aqui dentro? Será que Deus nos escolheu, meu querido, pelo nosso grau de conhecimento, pelo nosso grau da escolaridade que se fazemos? Será que Deus nos escolheu, meu querido irmão, porque nós somos melhores do que todos? Não. O Senhor, Ele nos chamou porque Ele tem uma poderosa obra para fazer na nossa vida. E muitos ainda não entenderam o que Deus ia fazer. Paulo estava lá, meu querido irmão, assentado, as escamas caíram. E aí o Senhor disse: olha, Paulo, agora você vai, mas vou para onde? Vai fazer a minha obra. Deus levantou Paulo, irmão, para fundar a obra missionária. Deus levantou Paulo para expandir o Evangelho até os confins da terra naquela época. Paulo, irmão, um certo dia, quando após ele se converter, ele
e ele começa agora a ser perseguido, começa a padecer, começa a ser rejeitado até mesmo pelos nossos irmãos da época. Os judeus, o cristianismo, aqueles que aceitavam a fé em Jesus, não acreditavam que Paulo tinha se convertido. Eles não acreditavam de forma alguma, que até mesmo no livro de Hebreus há indícios que foi Paulo que escreveu. Por que está lá autor desconhecido? Porque se Paulo pusesse o nome dele naquela carta aos Hebreus, como ele pôs a Timóteo e a outros irmãos, os irmãos ali da Judéia não aceitariam o livro de Hebreus, não aceitariam a palavra que foi escrita naquele dia, nas suas prisões. Os próprios homens não aceitavam, mas Deus tinha escolhido. Aí eu te digo nesta noite, não importa se estão apontando o dedo para você e dizer que você não é capaz para fazer a obra de Deus. Não importa se estão apontando o dedo para nós e dizer, olha, você não é nada, tem alguém que prega melhor do que você, que canta melhor do que você. Você diz, eu glorifico a Deus, porque a obra de Deus não para. Aleluia. Paulo, meu querido, ele sai agora fazer a obra, e ele vai e faz a sua primeira viagem missionária. Na sua primeira viagem missionária, meu querido, Deus abre o céu. Uma explosão de milagre começou a acontecer. Após a conversão de Saulo, Deus precisava usar um homem que tinha coragem para pregar o Evangelho. Porque os judeus que estavam lá, meu querido irmão, eram judeus que tinham medo. Muitos deles, até mesmo os discípulos, foram se destacar no meio da pregação do Evangelho após o dia de Pentecoste. Pedro, que era covarde, o homem que tinha medo, ou melhor, ele se achava tão explosivo que ele um dia meteu a mão à traição e cortou a orelha do soldado. Após o dia de Pentecoste, o homem ficou ousado. Numa pregação, irmãos, quase 3.000 almas se renderam a Cristo. João, irmão, que era aquele discípulo rancoroso, filho do trovão, foi chamado. Após o dia de Pentecoste, ele se transformou em um grande missionário para fazer a obra de Deus. Entendemos sim que a obra de Deus precisa ser feita por mim e por você, meu querido. Hoje é culto de missões, e o meu tema nesta noite é Paulo, exemplo missionário. Precisamos aprender, irmãos, extrair da Bíblia Sagrada. Quando um certo dia, irmãos, na sua primeira viagem, ele termina, e ele já pensando que estava se acabando o seu tempo de fazer a obra de Deus, Deus fala, Paulo, faz a sua segunda viagem missionária. Quando ele termina a segunda viagem missionária, Deus faz a sua última viagem. Deus fala para ele, olha, faça a sua última viagem missionária. Para onde, Senhor? Para Roma, a capital do império que oprimiu o cristão. É lá que você tem que ir, Paulo. Paulo, irmão, não questionou. Ele foi, ele desembarcou numa embarcação, desceu em Éfeso, o centro da adoração da deusa Diana. Ele desceu, um homem que não tinha aparência, aproximadamente entre 1,5 m e 1,60 m. Não era grande, não tinha estatura para ser um pregador, não tinha estatura para ser alguém na obra de Deus, mas desembarcou aquele homem, sem mala, na cidade de Éfeso. Quando ele desce, ele começa a andar entre os cidadãos ali de Éfeso. As pessoas olhavam para ele, não porque ele era bonito, irmão, não, além de ser pequeno, ele era calvo. Além dele ser calvo, meu querido irmão, o seu nariz era destacado na sua face, chamava a atenção de todo mundo. Além disso tudo, ele andava com as pernas tortas e manco. Desceu este homem em Éfeso, com 60 anos de idade, já prestes a morrer, cego, não enxergava quase nada. Ainda tinha ainda alguém que o ajudava, porque ele estava sem visão. Havia um moço que o acompanhava nas suas viagens. Sabe para quê, irmão? Para atender a voz de Deus. Prestes a morrer, mas ele estava na sua alma, dizendo, não, antes de morrer, os cidadãos que me prenderam, que me jogaram no calabouço, que me bateram em mim e em Silas na prisão, eles vão ter que ouvir o evangelho da salvação. Esse homem, quando chegou lá, meu querido, ele não tinha atrativo para atrair as pessoas. Ele não era, irmãos, nem um homem
mas estava a fim de defender o Evangelho de Jesus Cristo. Enquanto nós, irmãos, como pessoas que dizemos ser cristãos, estamos muito falhos nessa área. Tem pessoas que têm vergonha de dar a paz do Senhor para o outro, meu querido. Chegamos na fila do banco, o cidadão aqui na igreja, irmão, te abraça, te cumprimenta, te beija. Lá na fila do banco, irmão, encontrei um cidadão lá. Não pode dizer o nome por questão de ética. Ele na minha frente, paz do Senhor, irmão. Ele, irmão, tudo bem, mas não me deu a paz do Senhor. Paulo, irmãos, ele tinha toda a sua feiura, mas ele amava o céu em primeiro lugar na vida dele. Se nesse ano de 2013 nós quisermos ver, meu querido irmão, Deus agir nas nossas igrejas, no meio de nosso povo, vamos ter que aprender a se humilhar. Vamos ter que aprender a descer, meu querido, para que a obra de Deus possa ser feita. Deus não conta com quem é orgulhoso, de maneira nenhuma. Deus não conta com aqueles que acham que sabem mais do que todo mundo. Deus não conta com essas pessoas. Deus, ele conta comigo, conta com você talvez, que não tem um estudo, que não tem uma boa roupa, que não tem um bom carro para vir à igreja, que você que às vezes vem a pé e chinelo de dedo, pisando no barro para vir à igreja, mas Deus conta com você, meu querido irmão. Deus conta conosco. Paulo, exemplo missionário. A nossa focalização nesta noite é a obra missionária. Não perca tempo aonde você estiver, meu querido. Seja onde você estiver, pregue a palavra de Deus. Não tenha vergonha, não tenha medo. Simplesmente fale, porque Deus, ele confirma aquilo que os seus vasos profetizam. Só quem quer ser usado por Deus. Quer mesmo, irmão? Então se prepare para você ser chamado de louco, de fanático. Se prepare para as pessoas que dizem que te amam te perseguirem, para os da sua família te rejeitarem, porque isso é até bíblico, irmão. A Bíblia nos fala que os inimigos do homem são da sua própria casa. Miqueias capítulo 7, versículo 6. Paulo, irmãos, ele não mediu esforços, ele tinha um objetivo. Estou cego, não tenho aparência, não tenho estrutura de um atleta, mas eu tenho o Deus dentro do meu coração, eu tenho Jesus que me salvou. E ele tinha sede de fazer com que todos que estavam ao seu redor ouvissem a palavra de Deus. Ele tinha essa sede dentro dele que ardia. Ele chegava perto de algum cidadão de Éfeso, e ele primeiramente ele olhava, ele viu que o cidadão estava perdido na idolatria. De repente ele pregava o Evangelho, e ele foi pregando até encontrar 12 irmãos. Repita comigo: 12 irmãos. 12 irmãos que estavam perdidos no meio da idolatria. Não eram batizados com o Espírito Santo, eram batizados com o batismo de João nas águas. E ele faz uma pergunta: vocês querem receber o Espírito Santo para nós fazermos a obra de Deus aqui em Éfeso? E eles disseram: como que é? Eu só vou pôr a mão, vocês vão começar a falar uma língua que vocês não conhecem. Na hora, os 12 disseram: é agora, Paulo. Os 12 foram batizados. Paulo foi, irmãos, no meio, no centro, de frente com o templo da deusa Diana, a deusa dos Efésios, e eles adorando, uma multidão gritando: grande é a Diana dos Efésios. Paulo sozinho com mais 12 homens e a presença da Trindade divina. Ele se prepara, faz o seu arsenal, coloca os 12 homens na sua retaguarda, vira para a multidão e dizia: olha, vocês não vão falar nada, vocês só vão orar em língua, enquanto eu vou pregar. Paulo, ele começou a abrir a boca, e ele começou a dizer: olha, essa deusa que vocês estão adorando, olha este ídolo que vocês estão adorando, ele não caiu de Júpiter. O que desceu do céu foi o Jesus todo verdadeiro, e ele já voltou para o céu, e eu estou aqui como mensageiro dele. Olha aqui, cidadãos de Éfeso, eu tenho uma mensagem da salvação, eu tenho uma mensagem da libertação. Irmão, quando ele começou a pronunciar isso, os 12 irmãos atrás deles, falando em línguas estranhas, os macumbeiros diante deles, olhando para Diana, quando ouviram o barulho da pregação de Paulo, era sem microfone, meu querido, era sem a tecnologia do século 21,
viraram para Paulo e disseram: Paulo, o que nós temos que fazer para ter isso que você tem? Ele disse: olha, é só você erguer a sua mão e aceitar a Jesus de Nazaré, e você vai ter um passaporte lá no céu, e vocês serão batizados pelo Espírito Santo. Ai, meu querido irmão, oh Jesus amado, aleluia. Irmão, quando ele estava falando isso, os homens que faziam artes mágicas se dobraram os joelhos no chão. Paulo efetuou uma oração, todos eles levantaram, aceitando o Senhor Jesus. Não se contentaram com isso, sabe o que eles fizeram? Foram lá para a frente do templo de Diana, pegaram os livros de macumbaria, chegaram diante de Paulo. Paulo, aqui está o que nós aprendemos, o que nós fazemos. Olha, se o fogo é um fogo purificador, Jesus prometeu o Espírito Santo, então vamos purificar esses livros, bota fogo nessas coisas aí, e vamos agora pregoar o Evangelho da salvação aqui na cidade de Éfeso. Irmão, houve um tumulto em Éfeso, porque os homens acreditavam que aqueles mágicos tinham poderes sobrenaturais, mas quando chegou Paulo com a palavra da salvação, os homens ficaram abismados, e ali ficaram ali despercebidos, pensando: será que é Paulo? Será que são os mágicos? Mas Deus, irmãozinho, não deixa ninguém enganado, permitiu que os mágicos se convertessem em primeira mão para que a obra de Deus fosse feita no centro de Roma. Aí eu te pergunto, você tem coragem de pegar um folheto, entregar aonde você estiver? Você tem coragem de andar pelas ruas dessa cidade e dizer que Jesus é a salvação? Você tem coragem, meu querido, de chegar diante de um mendigo e dizer para ele: olha, Jesus tem um plano de salvação para a tua alma? Precisamos, meu querido, eu choro por dentro isso. Precisamos parar com esse evangelho egoísta que nós estamos vivendo. Um evangelho, irmãos, que faz acepção de pessoas. Deus, ele não faz acepção de pessoas de maneira alguma. Por isso ele te chamou. Ele não te chamou pela sua aparência, mas te chamou pelo seu nome. E te diz nessa noite que você é um vaso dele. Você é um escolhido dele, sim. Não importa onde você estiver, não perca a oportunidade de pregar o evangelho. Jamais, meu querido, não perca. No trabalho, na rua, na escola, aonde você estiver, na sua casa, com seus familiares, não perca esta oportunidade, que talvez para muitos pode ser a última palavra da salvação que estarão ouvindo. Posso te contar um exemplo que passei na Cidade Nova, numa certa ocasião. Um certo dia evangelizando, entregando um folheto. Naquela época eu era líder de jovens e eu exigi que toda a mocidade estivesse evangelizando. A gente foi, irmão Silvio, e a gente desceu lá embaixo, no fundo da Cidade Nova, o lugar mais crítico que tem lá. Chegando lá, um dos meus irmãos, dos jovens ali, do nada, a sua camisa se rasgou de alto a baixo. Ele voltou embora, para não ficar sem a camisa. Foi para casa dele, trocou a camisa e voltou. Mais à frente, eu vi na Bíblia Sagrada que Deus fecha a boca do leão. Naquele dia Deus fechou a boca de um cachorro. O cachorro veio, moço, o meu irmão que teve a camisa rasgada do nada. E aí, o cachorro se levantou, ele só pôs a mão de repreendo, o cachorro deitou. E ficou quieto. Mais à frente, eu encontrei um cidadão. Eu entreguei um folhetinho para ele. Falei: você aceita um folheto? Ele desceu do andaime, que estava trabalhando, com uma tatuagem no peito e outra nas costas. Ele batia no peito. Isso aqui, oh meu Deus, tinha uma imagem de um santo no peito dele. Falei: não, isso daí não é o seu Deus. O seu Deus se chama Jesus de Nazaré. O cidadão ficou possesso de demônios. E começou a alterar a voz conosco. E as pessoas começaram a rodear, pensando: os irmãos vão apanhar. Mas se enganaram, irmão. Eu olhei na direita do olho daquele demônio. Eu falei: olha aqui, Satanás. Eu não estou falando com o cidadão, estou falando com você, seu demônio. Você está repreendido em nome de Jesus de Nazaré. O cidadão
possuído, passou a mão no tijolo. Não corro, pode tacar o tijolo, mas não corro, irmão. Foi estar repreendido, demônio sujo. E ali os jovens já entraram no mistério, né? Já começaram a chorar de medo, o outro já se afastou de lado. Resumindo, irmão, o cidadão foi liberto, mas não aceitou Jesus. No outro dia, ou melhor, na outra semana, estava acontecendo o velório do cidadão. Aí eu fiz uma pergunta para Deus. Talvez aquela foi a última mensagem que ele ouviu. E aí, onde você estiver, meu querido, pode ser a última mensagem que você vai estar lançando para alguém. Talvez era a noite da decisão, o dia da decisão. Quem sabe você está perdendo a oportunidade de granjear para o reino de Deus. Se coloque de pé, meu querido irmão. Paulo, ele amava, irmão, mais a obra de Deus do que sua própria vida. Ele amava. Tanto que ele sabia que aquela seria a sua última viagem missionária. Depois dali, irmão, sabe o que aconteceu com ele? Foi decapitado por Nero. Mas morreu falando no Evangelho de Jesus. Eu quero fazer uma oração. Queria pedir para a Valéria louvar o Senhor aqui comigo. E queria fazer uma oração dos irmãos.